Você se sente um pouco perdido nos debates sobre dons espirituais? Quem nunca se sentiu muito estranho nos debates que usam termos como continuista, cessacionista, carismático, devanescentista, concêntrico e os vários termos que são usados nesses debates a respeito se os dons do Espírito continuam hoje ou não? Você não sabe a diferença entre pentecostal e neopentecostal? Acha que o cessacionista não acredita no Espírito Santo? No vídeo de hoje nós vamos fazer um grande panorama a respeito das posições que existem sobre os dons espirituais e tentar lançar alguma luz pra gente começar um bom debate a respeito disso. Para ajudar a gente a imaginar quais são as posições teológicas que existem hoje sobre os dons espirituais, eu quero criar aqui um panorama, um gráfico, que vai da posição mais mística até a mais naturalista. Da posição mais pentecostalizada, se a gente puder usar o termo assim bem errado mesmo, mas das mais místicas, mais sobrenaturalistas, até as mais materialistas, as menos sobrenaturalistas, as menos pentecostais. Para isso eu quero criar dois extremos que estão fora do cristianismo, não são posições cristãs, mas que vão ajudar a gente a imaginar onde é que está assim, essa escalada de posições sobre os dons. Aqui em cima eu quero colocar o deísmo. O deísmo é uma posição que diz que Deus criou tudo, Deus compôs todas as coisas, deu um pontapé inicial na criação e foi embora. Ele colocou as engrenagens para girar e ele não se mete mais na coisa criada. É uma posição extremamente naturalista, anti-intervencionista, onde Deus se mete muito pouco na criação ou nada. Aqui embaixo eu quero colocar uma posição bem extremada também, que eu vou chamar de misticismo. O misticismo é uma das características de muitas religiões que acredita que Deus está basicamente se revelando o tempo inteiro, que Deus pode ser visto em todas as coisas, que há uma manifestação às vezes quase panteísta ou paneteísta de Deus, em que o diabo está em tudo, Deus está em tudo, há espiritualidade em tudo e há sempre manifestações fora do natural na relação com as divindades. Dentro desses dois extremos, que são extremos metodológicos pra gente, existem muitos meios do caminho. Esses meios do caminho também eu vou dividir em duas posições. Aqui em cima vão ficar as posições cessacionistas. Aqui embaixo vão ficar as posições continuistas. Vindo aqui do deísmo, a gente pode abrir aqui o anti-sobrenaturalismo. O que seria o anti-sobrenaturalismo? Seria uma posição cessacionista que acredita que não existe mais sobrenatural acontecendo hoje. Essa história de que Deus fala ao meu coração, do guiar do Espírito Santo, são coisas que o anti-sobrenaturalista vai rejeitar. Milagres, atos sobrenaturais de Deus, isso não acontece mais. Isso ficou contido apenas em períodos de manifestações de revelação de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas o sobrenatural não surge mais hoje como características da atuação de Deus no mundo. Um pouco mais para cá, uma posição menos extremada, a gente teria o cessacionismo ou os cessacionismos de forma geral. Porque o cessacionismo tem muitas variedades dentro dele, a gente vai tentar tratar dele aqui como um arcabouço, como uma coisa maior para facilitar nosso entendimento. O cessacionista, ele crê no espiritual, ele crê em sobrenatural, ele crê que Deus pode realizar curas miraculosas hoje, ele crê que Deus pode de alguma forma guiar o teu coração, que talvez você possa sentir alguma impressão no teu coração que provém de Deus de alguma forma. Alguns um pouco mais próximos do anti-sobrenaturalismo podem negar isso, mas o cessacionista, ele tem um relacionamento com o que é espiritual, ele ainda acredita no sobrenatural. A questão é que o cessacionista ele vai acreditar que os dons, principalmente os dons revelacionais, que aparecem em 1 Coríntios, foram dados à igreja apenas quando a Escritura e a Palavra de Deus não estavam ainda manifestas a nós e disponíveis a nós. O cessacionista vai crer na cessação de dons revelacionais. Um pouco mais pra cá, então, a gente tem os devanescentistas. Esse é um termo que eu inventei, certo? Mas eu acho que ele representa muito melhor a posição de homens que se dizem como abertos, porém cautelosos e coisas assim. O que é o devanescentista? O devanescentista, ele não crê que os dons cessaram, mas ele crê que os dons devaneceram, diminuíram, arrefeceram de poder. E ainda que os dons se manifestem hoje, eles não se manifestam da mesma forma que se manifestaram no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, aquele poder imenso que surgia com os dons, cidades inteiras sendo curadas, muita gente recebendo curas e unção e dons, fazia parte do que Deus estava fazendo no mundo naquele momento. Hoje, Deus está também trabalhando no mundo com seus dons, mas uma escala muito menor da escala que Deus fazia no período apostólico. É um tipo de cessacionismo, mas é talvez um cessacionismo parcial, digamos assim. Descendo então aqui da escala dos cessacionistas, a gente tem a escala dos carismáticos. Aqui no cantinho, vindo do devanescentismo, a gente tem o que já chamam de continuismo. O que é um continuista? Ele é fundamentalmente a pessoa que acredita que os dons de Deus continuam hoje, mas que o batismo no Espírito Santo é a experiência de salvação, de que o dom de línguas não representa de fato a porta de entrada e o sinal de que você foi realmente salvo. Você crê que os dons continuam, você é um carismático, mas você não é um pentecostal, porque você atrela salvação ao batismo no Espírito, para você isso é uma coisa só. O dom de línguas não é uma característica principal para provar que você tem esse batismo no Espírito. Um pouco mais para cá então, saindo dos continuistas, você tem o pentecostalismo clássico.
O pentecostal clássico, ele já é um pouco mais conhecido. Ele acredita que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência posterior à salvação, e muitos deles acreditam que o falar em línguas representa a evidência de que você recebeu esse batismo no Espírito Santo. E você tem mais à direita o neopentecostalismo. Os neopentecostais, eles são mais ou menos pentecostais, mas eles já se distanciaram tanto do pentecostalismo que é difícil tratá-los como uma coisa parecida. O neopentecostal, ele é distante do pentecostalismo não porque ele nega coisas do pentecostalismo, mas porque ele adiciona coisas ao pentecostalismo que tornam ele uma coisa muito diferente. Os neopentecostais vão acreditar geralmente em teologia da prosperidade, em unções escalafobéticas de unção do leão, cair para trás, unção do riso, unção dos 4 seres viventes. Os neopentecostais vão acreditar em confissão positiva, em determinar e declarar bênçãos para que essas coisas surjam na sua vida e outras coisas parecidas com isso. A gente pode dividir esses dois grupos, em cima como o movimento conservador e embaixo o movimento carismático. Essas 3 posições de cima, o antissobrenaturalismo, o cessacionismo e o devanescentismo, como posições conservadoras, talvez até cessacionistas de forma geral, e aqui embaixo as posições carismáticas, continuistas, que creem que os dons continuam. Talvez o devanescentismo seja um pouco polêmico, porque alguns vão tentar jogar ele numa posição continuista, porque ele crê que os dons continuam, mas como há uma ênfase muito maior na descontinuidade do que na continuidade, uma ênfase muito maior no aspecto de diminuição, de cessação, de devanecimento dos dons do que nessa continuação dos dons, então é melhor encaixá-lo dentro de um movimento conservador, mais cessacionista, ainda que ele tenha um pezinho no que seria o continuismo. Todas essas visões, elas têm as suas versões concêntricas. Esse é um termo que o Daniel Wallace usa no livro Who's Afraid of Holy Spirit, que é muito interessante. Ele vai dizer que ele é um concêntrico na sua visão dos dons. O que é que isso significa? Ele acredita que os dons estão relacionados com a obra missionária. Então, quando a igreja chega em um novo ambiente onde não havia igreja, Deus manifesta os dons. Os dons aparecem, as pessoas recebem os dons do Espírito Santo, os dons vão se manifestando na medida que a igreja vai se organizando e vai crescendo como igreja, a escritura vai sendo traduzida para aquela língua e você tem uma configuração normal do que é uma comunidade cristã. Os dons então vão cessando. O Daniel Wallace se declara um cessacionista concêntrico. Talvez você possa ter um antissobrenaturalismo concêntrico. Talvez você possa ter um devanescentismo concêntrico, em que os dons vão, de alguma forma, devanecendo à medida que a igreja vai se organizando em termos missionários, que os dons são mais fortes e mais presentes na obra missionária. A implantação de igreja em ambientes onde o cristianismo ainda não é muito relevante, e à medida que a igreja vai crescendo, os dons vão devanecendo também. Então as posições geralmente ligadas ao movimento conservador têm as suas versões concêntricas também. Então você tem aqui algumas posições já para você conhecer os termos comuns, e você tem essas versões concêntricas de cada uma dessas posições conservadoras. E você pode colocar esses dois movimentos, o movimento conservador e o movimento carismático, dentro de 2 círculos onde você consegue observar o que está dentro do que. Se você pensar, por exemplo, no movimento conservador, você pode criar um gráfico maior em que você tem o devanescentista, dentro dos devanescentistas vocês têm os cessacionistas e dentro dos cessacionistas você tem os antissobrenaturalistas. Isso significa que nem todo devanescentista é cessacionista, mas todo cessacionista crê num devanescentismo, crê que os dons devaneceram até sumir, teoricamente. O devanescentista ele é um cessacionista, mas que não chega no ponto dos dons sumirem. Dentro do cessacionismo, você tem o antissobrenaturalismo. Nem todo cessacionista é antissobrenaturalista, mas todo antissobrenaturalista é um tipo de cessacionista. Ele crê que os dons cessaram e cessou também essas manifestações sobrenaturais da parte de Deus. O mesmo acontece no aspecto dos carismáticos. Você tem aqui o continuismo, numa esfera maior. Dentro dos continuistas tem os pentecostais. Nem todo continuista é pentecostal, mas todo pentecostal é um continuista. Ele crê que os dons continuam. E dentro do pentecostalismo, você tem o neopentecostalismo. Nem todo pentecostal é um neopentecostal, mas todo neopentecostal ele é um tipo de pentecostal, ainda que os dois grupos estejam ficando cada vez mais diferentes, mas não por negativa, apenas por adição. Não é que os neopentecostais rejeitam coisas do pentecostalismo, mas é porque os neopentecostais adicionam coisas ao pentecostalismo. Agora você não vai mais chamar pentecostal de neopentecostal, hein? Agora você vai parar de achar que todo cessacionista não acredita que existe Espírito Santo. Essas são as linguagens comuns do debate a respeito do assunto. Onde é que você se encaixa nisso? Onde é que você entra aí na questão do pentecostalismo, do neopentecostalismo, continuismo, cessacionismo? Qual é a sua posição? Quando você chega numa conversa que já está acontecendo, você pergunta: o que foi que eu perdi? Esse vídeo aqui é o que foi que você perdeu, certo? Esses são os termos. Agora você já tem o vocabulário da discussão para você poder entrar, saber o que pensa cada um. E a partir desse vídeo, a gente pode acabar gravando outros vídeos a respeito dos dons espirituais aqui no canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreve aqui no canal para receber os nossos vídeos. Entre em 2dedosdeteologia.com.br. Você pode nos ajudar a manter esse canal funcionando com a sua doação mensal, fazendo parte do grupo dos patrões, nosso grupo do Telegram, esse corpo de amigos que mantém o 2 Dedos de Teologia funcionando. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.